Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meu amado irmão, minha amada irmã, esse pequeno vídeo aqui é para falar sobre alguns testemunhos, mas um em particular que eu recebi hoje por escrito no comentário de um vídeo que foi solicitado por um irmão que acompanha o canal, né, que é o Rômulo, né? Rômulo, se eu não estou enganado, o Rômulo me acompanha de Portugal e pediu para fazer um vídeo sobre o evento, né, sobre o fenômeno de vários protestantes estarem voltando para a Igreja Católica, principalmente os pastores. E ele me perguntou o que seria, né, que estaria gerando essa volta dos protestantes em massa, porque tem muita gente voltando e, por incrível que pareça, não são pessoas leigas, são na grande maioria pessoas que estudam, pessoas que estão buscando de alguma forma conhecer a história da igreja, né? E aqui eu não falo da igreja protestante, falo a história da igreja, da única e verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E buscando conhecer a história da igreja, automaticamente essas pessoas são lançadas ao encontro dos padres da igreja, né, da patrística. E sendo eles levados ao encontro da patrística, sempre impulsionados pelo desejo de conhecer a história da igreja, automaticamente, conhecendo a patrística, vão ver que a tradição apostólica ali, São Justino, Santo Irineu de Lyon, São Policarpo e tantos outros, né, dos primeiros séculos, Orígenes também, né, e tantos outros, vão perceber que esses homens eles corroboravam com a doutrina de sempre da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria que você pudesse ver, né? Eu vou colocar aqui no vídeo para que você possa ver aí esse pequeno testemunho, né, do irmão que fala aí, né, depois de ter assistido esse meu vídeo, 5 motivos porque os protestantes estão voltando para a igreja. Dê uma olhadinha aí nesse testemunho, eu vou ler para você. Então vejam aí, meus irmãos. Eu queria ler porque aí fica com as palavras da própria pessoa. Então aí, comentários no 5 motivos porque os protestantes estão voltando para a Igreja Católica. Então, esse comentário foi um comentário de hoje, um comentário em destaque há 4 horas, né? Veja o que diz aí Marcelo Portugal, né? Estou colocando o nome porque, como ele comentou no vídeo, eu acredito que não tem problema falar o nome dele aqui, nem mostrar o comentário, que é um comentário público. Ele diz assim: estou voltando para o catolicismo. Veja que maravilha. Ele diz que está voltando para o catolicismo. E eu já fico feliz quando eu vejo as pessoas voltarem para a igreja, voltarem para a única e verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, eu fico mais feliz ainda, e aqui sem buscar a vanglória, sem querer me envaidecer, ele diz: tive um esclarecimento através do seu vídeo. Acredito que esse aqui, dos 5 motivos, né, porque os protestantes estão voltando para a igreja. Tive um esclarecimento através do seu vídeo e o Espírito Santo me tocou. Veja, o Espírito Santo me tocou. O apóstolo São João escreve as palavras de Jesus que diz que é o Espírito Santo, né, que nos convencerão daquilo que é o pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que vem ao nosso socorro, vem ao auxílio da nossa fraqueza, como diz o apóstolo São Paulo, né? Se eu não estou enganado, escrevendo aos Romanos. Então, ele vem ao nosso socorro, ele vem ao nosso auxílio, ele vem à nossa fraqueza. Ele traz sobre nós aquilo que a igreja chama de graça atual. Uma graça naquele momento
independente da nossa condição, se nós estamos ou não na igreja, se nós estamos ou não em estado de graça, se nós estamos ou não abertos a Cristo, né? Podemos assim dizer. Quando eu digo abertos, às vezes a pessoa é um ateu, mas o Espírito Santo vem com uma graça atual. E aquela graça atual faz com que a gente passe por aquele processo que passou Jeremias. Jeremias vai dizer assim, Senhor, nós lutamos uma força desigual, né? Nós lutamos uma luta desigual, um combate desigual. E tu me feriste com golpes de amor, né? E Jeremias diz, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Então a gente já vê claramente que existe a ação primária de Deus, como diz São João na sua primeira carta, ele nos amou primeiro. Irmãos, filhinhos, amemos uns aos outros, porque ele nos amou primeiro. Ele quem? Deus, que é o amor, nos amou primeiro. Então Jeremias deixa isso claro, né? Vem uma ação, a graça atual é uma ação, uma manifestação do amor de Deus em nós. E ele diz, seduziste-me, Senhor. Primeiro Deus que nos seduz. Depois nós, na nossa liberdade, né, no nosso discernimento, dizemos, e eu me deixei seduzir. Por quê? Porque tua força era maior do que eu. Aí ele diz, submete-me, né, submete-me. Então, ele diz, tive um esclarecimento através do seu vídeo e o Espírito Santo me tocou. A igreja protestante age na parte psicológica quando estamos fracos e abalados emocionalmente por algum problema que tivemos na vida. Isso aqui é fato. O emocionalismo no meio protestante é fato. É basilar podemos assim dizer, para os lobos arrebatarem as ovelhas. Pega a ovelha ferida, a ovelha machucada e vem mexer no emocional da ovelha. E assim, muitas vezes, na fragilidade, no sofrimento, naquilo que já está deixando a ovelha ainda mais para baixo, eles vêm com soluções imediatas. E às vezes, por misericórdia e graça de Deus, Deus até age, né? Mas age para quê? Para levar aquela alma a depois despertar para a igreja. Então eles fazem isso, o que o irmão coloca aqui de maneira muito forte e de maneira muito concreta. Ele diz, fui pego nesse ponto e trabalharam em minha mente. Veja, fui pego nesse ponto. Que ponto? Da fragilidade, da fraqueza. E trabalharam na minha mente. É aquilo que Jesus vai dizer, alertando os seus apóstolos, por conta da doutrina dos saduceus e dos fariseus. Jesus diz, acautelai-vos, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Né? A hipocrisia deles e a sua doutrina. Né? Sua doutrina. E ele diz, fui pego nesse ponto e trabalharam em minha mente, mas acordei e estou feliz por descobrir a verdadeira igreja de Jesus Cristo, a católica apostólica romana. Então veja que maravilha. Fui pego na fragilidade, manipularam a minha mente, mas graças a Deus eu despertei. Ele diz, fui pego nesse ponto e trabalharam em minha mente, mas acordei, né? Lembra São Paulo quando diz, desperta tu que dorme, ressuscita, pois Cristo, né? Desperta tu que dormes, ressuscita, pois Cristo te chama, né? Então, despertou, acordou, e ele diz, e estou feliz por descobrir a verdadeira igreja de Jesus Cristo, a católica apostólica romana. E aqui também, para completar, tem mais um depoimento aqui, que eu acho que eu já coloquei até aí no canal,
né, de uma menina, né, não uma menina, de Nivaldo, né, Nivaldo Jorge, até fixei aqui, ele vai dizer: eu fui protestante e há 3 anos me converti ao catolicismo e estou muito feliz. Você vê que a felicidade não é um sentimentalismo, mas é uma convicção, né? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, né? Então, a alegria é essa. E tem outro aqui, né, um pouco mais abaixo, de Rosângela, que disse, né, nasci e fui criada em uma igreja protestante pentecostal. Sou grata a Deus e à minha família por ter conhecido a Deus desde o meu nascimento. Porém, muitas coisas aconteceram em minha vida e me sentia vazia. É sempre nesse momento, quando você se sente vazio, né? Ou para baixo, aí os protestantes chegam. Mas aqui ela está dizendo que se sentia vazia, mesmo estando procurando a Cristo ainda aí pelo meio protestante. Hoje, aos 50 anos, há menos de 2 anos me converti à Santa Igreja Católica em dezembro de 2021. Recebi minha primeira Eucaristia e o sacramento da Crisma. Hoje posso dizer que sou feliz por ser católica. E teria também inúmeros outros vídeos, por exemplo, aqui, testemunhos, por exemplo, aqui mais um, né, de Sandra, né, Sandra. Ela diz: eu também voltei para a Igreja Católica ouvindo os vídeos do Padre Paulo Ricardo, né? E aqui tem um irmão que, né, Ítalo, né, eu acho que é Ítalo, né? Ele vai dizer, né, acho que é Ítalo. Ele vai dizer: meus irmãos, sejam bem-vindos, sempre de braços abertos para receber nossos irmãos que se afastaram. Serão sempre amados. Nossa igreja não é perfeita, né? Quando ele diz nossa igreja, ele fala dos membros da igreja, porque a igreja sempre é santa. Cristo a santificou. Sabemos, pois somos pecadores. Estamos falando dos membros da igreja. Mas pregamos o amor de Jesus. Porém, essa é a igreja de Cristo. Não vai acabar, vai subsistir até o final. Deus está nos reunindo, como diz sua palavra. Somos parte do corpo de Cristo. E a Eucaristia não existe igreja sem Eucaristia. Ela foi instituída por Jesus. Ela é o próprio Jesus. Viva Jesus Eucarístico, né? E assim são inúmeros os testemunhos que nós podemos ver constantemente, né? Então, meus irmãos, é isso aí que vocês viram, né? Vários testemunhos de pessoas que retornaram à igreja, que estão retornando à igreja. E eu penso que o objetivo do canal, como eu sempre disse, não é ganhar dinheiro. Já vai fazer aí, eu acho que 4 ou 5 anos que eu estou aqui, nunca ganhei nada, né? Que eu me lembro, não. Nunca ganhei nada. O objetivo aqui não é ganhar dinheiro. O objetivo aqui é celebrar junto com os anjos de Deus quando um só pecador se arrepende e volta para a casa do Pai. E que maravilha é saber que muitos protestantes estão voltando mesmo para a Igreja Católica. E eu espero em Cristo que essas conversões sejam uma nova primavera para a igreja, para que a igreja venha florir, né? Novas vocações para os presbíteros, para diáconos, para vidas consagradas, novas comunidades, né? E que Deus nos ajude, que Deus nos dê a sua graça misericordiosa. Então, Deus abençoe você. Esse vídeo foi mais para isso mesmo, para trazer ao conhecimento daqueles que gostam de ver meus vídeos, como Deus está agindo, né, trazendo de volta as suas ovelhas. Porque já dizia Jesus:
Existe um só rebanho e um só pastor. E Jesus diz lá em São João capítulo 10, ele vai dizer que existem muitas ovelhas que estão em outros aprisco, e elas precisam ouvir a minha voz e retornarem. E ouvir a voz de Jesus como? Jesus não vai descer e fazer um novo sermão da montanha. Jesus vai falar por meio de mim, né? Quando eu digo por meio de mim, eu falo por meio da igreja e eu transmito aquilo que a igreja sempre ensinou. Você nunca vai ver eu ensinando algo aqui que seja contrário à igreja ou que seja algo da minha cabeça, das minhas ideias. Aqui eu farei aquilo que Jesus pediu aos apóstolos. Ide por todo o mundo e fazei com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as, batizando não, que eu não sou, né? Só se fosse em extrema necessidade, mas ensinando-as a observar tudo quanto eu vos escrevi, ou tudo quanto eu vos ensinei, né? Porque Jesus não escreveu nada, a não ser domingo passado no chão, né? Deus abençoe a todos e até a próxima.